Nós te apresentamos, Senhor Deus, as nossas ofertas, os dízimos nessa noite. Com alegria, Senhor Deus, porque reconhecemos em Ti o nosso único provedor. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos abençoado. E nossa entrega nessa noite é reconhecendo com alegria que a provisão do Senhor é sobre nossas vidas, Pai. Senhor, abençoe, Senhor Deus, essas sementes. Abençoe, Senhor Deus, o Teu povo. Aqueles que não puderam por algum motivo, que eles também sejam na mesma porção abençoados, para que eles tenham a oportunidade de entregar ao Senhor, Pai, com alegria, a sua oferta e seu dízimo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Está fraco, hein, gente? Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Vamos ouvir a palavra. Renata, vem nos abençoar com a palavra. Nossa irmã Renata vai nos trazer a palavra nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Renata. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua serva, daquilo que ela separou através do Teu Espírito Santo para nós nessa noite. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui, Senhor Deus, através do que for dito, Senhor Deus, revigorados, restaurados, Senhor Deus, Pai, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pais queridos, de novo, vai. Vai, gente. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração essa tarde. Eu falei para o meu esposo que eu fiquei em conflito à tarde, mas eu tenho uma convicção no meu coração que essa palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações como igreja. Amém? O Vitor cantou um louvor que nós amamos cantar sobre a igreja do Senhor, não é mesmo? Que nada pode parar a igreja do Senhor. Que pode vir o que vier, que nada pode parar a igreja do Senhor, e eu acredito nisso. Porém, nós estamos em constante guerra. Certo? Nós estamos em constante guerra como igreja. E sabendo do que nós temos vivido nos dias de hoje, eu não sei o seu coração, mas o meu coração se entristece em como igreja ver que estamos sendo muito atacados, muito afrontados, e que muitas pessoas têm caído, infelizmente, ou se prostrado e não permaneceram de pé. Eu não sei o seu coração, mas o meu coração se entristece. Mas como corpo de Jesus, nós devemos nos entristecer, nós devemos nos colocar em pranto, porque como nós oramos que Pai nosso que estás no céu, o Pai é nosso, o reino é nosso, o pecado é nosso, e o arrependimento também deve ser nosso, como igreja. Então nós devemos sentir as aflições uns dos outros. E para que como igreja a gente venha viver uma reforma, como nós vivemos na conferência que teve com jovens, para que como igreja nós viver o avivamento que nós vamos clamar na conferência e que nós estamos buscando nesse período de busca, de oração, de jejum, nós precisamos nos colocar em lugares de busca, de posicionamentos que o Senhor espera de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 2:24. Uma das coisas que nós precisamos fazer é valorizar novamente o sacrifício de Jesus. Como assim, Renata? Sabe, nós estamos em um tempo em que talvez falar do sacrifício de Jesus na cruz não nos traga mais
um quebrantamento. Não mexe mais com a gente. Não se fala mais em salvação. Nós, graças a Deus, temos sido muito confrontados como igreja. Porque talvez é isso que o Senhor espera de nós, nos posicionar, nos colocar de pé para que a gente venha avançar como nós cantamos nessa noite. Então, alguém vai pôr aqui? Então, nós precisamos novamente voltar a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Essa deve ser a mensagem que arde no nosso coração, que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos curados e somos curados todos os dias. Que isso esteja no nosso coração e na nossa mente o tempo todo. Caso, ao contrário, nós iremos se perder daquilo que é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos, então, buscar em Deus uma vida de santidade e renúncia. Põe, por favor, Hebreus 12:14. Uma igreja que vive, que permanece de pé, ela busca uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E é isso que nós devemos buscar. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Do que adianta nós sermos igreja, congregarmos juntos, se nós não buscarmos santificação? Você quer vir para a igreja, mas não ir para o céu? Não, né, gente? Eu acredito que a gente não vem para a igreja só por um hobby. Nós viemos para a igreja como uma forma de buscarmos a palavra do Senhor, nos alimentarmos, fortalecermos, mas com um propósito maior de morarmos com Jesus na eternidade. Amém? Ou vocês não vão? Mais ou menos? Alguns sim, alguns não? Esse deve ser o propósito do nosso coração. Nos santificar, e esse propósito tem muita renúncia. Ou não tem? Muita renúncia. Nós devemos renunciar ao pecado, nós devemos renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos. Então, é um processo que nós precisamos viver para, como igreja, sermos saudáveis. Nós devemos também buscar o amor, a união entre os irmãos. Coloca para mim Tiago 2:8. Tiago 2:8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme as Escrituras afirma, ame ao seu próximo como a você mesmo. Agem corretamente. É fácil amar o próximo? Não, gente. Vocês me amam? Amém? Mais ou menos, alguns sim. Brincadeira. Nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Isso que o Senhor espera de nós. Quando uma igreja está em união, né? Quando nós conseguimos, de olhos fechados, não, olhando um para o outro e conseguimos cantar aquele louvor. Somos um jardim. É só da época do pastor esse. Diante do Senhor. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, com algumas falsidades. Não? Pensei. Não. Sem falsidade, uma família sem qualquer falsidade, mas vivendo a verdade que é o Senhor. Amém? Para nós sermos uma igreja forte, que avança, que está de pé, que permanece de pé, e que aquilo que vier vai cair diante de nós, nós precisamos viver em unidade, amar uns aos outros, viver em comunhão com o nosso irmão. Amém?
Consegue olhar para o irmão que está do seu lado e falar que ama ele em Cristo Jesus? Eu vi quem não olhou, hein? A pessoa pensando assim, deixa eu ver quem está do meu lado para ver se eu falo ou não. Ou então aquele, eu te amo em Cristo Jesus. Gente, não parece falso isso? Parece. Fala a verdade, fala assim, eu te amo em Cristo Jesus. Eu amo a sua vida, né? Mas nós temos que andar em amor, em unidade, amando sim uns aos outros, como Cristo deseja. Nós temos também que adorar o Senhor em todo o tempo e em tudo que nós fazemos. João 4:23, por favor, que é muito conhecido, que quase toda vez que eu ministro eu falo esse versículo. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Para sermos uma igreja forte, relevante, que está posicionada, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu sempre digo que se Deus procura, é porque está escondido esses verdadeiros adoradores, né? Ou se procura os verdadeiros, é porque existem adoradores falsos. Mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que podem dizer, Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade, sem mentira, sem falsidade, né? Sem ser da boca para fora, mas adorando ao Senhor com tudo que é, com tudo que faz. E vivam a verdadeira palavra. 2 Timóteo 3,16, por favor. Segunda Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. 17, por favor. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, nós devemos viver a verdadeira palavra. Glória a Deus que nós aqui nessa igreja estamos sendo alimentados pela verdadeira palavra do Senhor, amém? Estamos sendo corrigidos de leve, como diz o pastor, só de leve, né? Mas temos sido corrigidos, confrontados e temos aprendido o que é ser a verdadeira palavra, o que é viver a verdadeira palavra, que isso seja a verdade no seu coração, que não seja só apenas de ouvir, mas sim de praticar. Então, como igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus, temos que viver em santidade e renúncia, temos que amar aos nossos irmãos, adorar o Senhor e viver a verdadeira palavra, amém? Certo. Nós estamos falando de como vencer em comunidade. Isso tudo é para a gente vencer em comunidade. Vencer junto às batalhas, assim como nós cantamos. Que ninguém pode parar a igreja do Senhor, que nós vamos vencer, que pode vir o que vier, nós estaremos de pé. E eu acredito nisso. Mas que para que tudo isso seja verdade, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Amém? Por favor, 1 Timóteo 4,16. Eu só quero ler só a primeira parte, que diz assim: atente bem à sua própria vida. Em outras versões está escrito assim: cuide de ti mesmo. Cuide de ti mesmo, tome cuidado de ti mesmo. A pergunta é: você tem cuidado de você mesmo? Quantas vezes nós paramos e nos sentimos cansados, sobrecarregados, ou sentimos assim, eu faço por todo mundo e ninguém faz por mim, ou achamos que nós, principalmente mulher, né? Fala assim, eu cuido de todo mundo nessa casa, quem vai cuidar de mim, né? Mas muitas vezes nós nos sentimos assim.
nós não paramos e vemos como está dentro do nosso coração. O que nós temos cuidado de nós mesmos? Tudo. Como está o seu espiritual? Como está o seu físico? Como está o seu emocional? Você tem cuidado de ti mesmo? Espiritualmente falando, você tem cuidado de ti mesmo? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado? Só o pastor Mário. Olhe para o irmão que está do seu lado. É só para descontar, gente, que ele faz com a gente. Brincadeira. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: cuide de ti. De novo, vai, que está muito fraco. Cuide de ti. Isso mesmo. Nós devemos cuidar do nosso espiritual. E quando eu falo cuidar do nosso espiritual, não é naquilo que nós fazemos aqui dentro, mas aquilo que nós fazemos no nosso quarto, espiritualmente falando. E em como está o nosso relacionamento com Cristo. Em como nós estamos espiritualmente. Será que você está tão fraquinho espiritualmente falando? Será que está tendo falhas, erros? Será que você consegue analisar a si mesmo e reconhecer que tem algo de errado, que está faltando algo, que precisa consertar algo espiritualmente falando, que talvez você não esteja buscando o suficiente, buscando em Deus o suficiente, talvez não esteja orando o suficiente, jejuando o suficiente. Nós estamos juntos nesse jejum, né, de 40 dias. E os meus filhos também estão de jejum, né? E hoje o Samuel falou assim para mim: mãe, já pensou a gente passar a vida inteira de jejum? Aí eu falei: poxa, seria ótimo por um lado, né? Mas para o outro você aguentaria? Você já está sofrendo? Brinquei com ele. Aí ele falou: mãe, é bem complicado, né? É difícil. Eu falei: sim, não é fácil, mas nós precisamos renunciar, que as coisas melhoram espiritualmente falando. Então, como nós estamos espiritualmente? Será que você consegue olhar para si mesmo e cuidar dessa sua parte espiritual? Porque muitas vezes nós buscamos esse cuidado em outra pessoa, e não estou dizendo que não possa ter, tá? Eu não estou dizendo que cuidar de si mesmo, você não vai cuidar mais de ninguém, de agora em diante eu vou cuidar de mim mesmo, e é isso. Não, não é isso. Mas antes de tudo, olhe para você, cuide-se, tome cuidado de si mesmo. Se você parar hoje, consegue enxergar o seu espiritual como está? Pensa aí, na sua cabeça, tá? Não fala. Mas de 0 a 10, quanto está o teu espiritual? Tá ótimo. Será que você tem cuidado do seu físico? Será que você tem cuidado do seu físico? Sabia que Deus espera que a gente cuide do nosso físico? A palavra dele diz assim, ó: porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, assim como Cristo faz com a igreja. Então Ele espera que nós cuidemos do nosso corpo como Ele cuida da igreja. Ele espera que a gente tenha cuidado com o nosso físico. Quanto tempo faz que você se esqueceu de você? Quanto tempo faz em que você não cuida do seu físico? Não vai no médico, ou não faz uma atividade física, ou não se cuida mais? Quanto tempo faz que você se esqueceu? A palavra diz assim, para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, do seu próximo como? A si mesmo. Você tem se amado?
Sabe que quando a gente pensa sobre essas coisas, parece que a gente está fazendo coisa errada. Quando a gente pensa assim, vou cuidar de mim, aí parece que é uma coisa errada, né? Eu preciso me amar mais, parece que é egoísmo da nossa parte, mas não é. Se o Senhor está falando para você amar o seu próximo como você se ama, Ele espera que você se ame, se cuida, se valorize, porque é para que você faça assim com o seu próximo, certo? E quanto tempo faz que você não cuida de si mesmo, não cuida do seu físico? Aí fala assim, se Deus quiser, eu vou começar na segunda-feira. Né? Se Deus quiser, eu vou me cuidar. Gente, nós precisamos fazer isso. Eu sempre digo que cuidar da saúde também é espiritual. Também é espiritual. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos cuidar do nosso físico. Deus espera isso de nós. Sabia que você vai dar conta de si mesmo? Está escrito na Bíblia, em Romanos 14, 12. Nós vamos dar conta de si mesmo diante do Senhor. E tem outro versículo que fala que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo deve se apresentar para Ele irrepreensível. Você vai prestar conta do seu corpo, da sua alma e do seu espírito diante de Deus. E isso deve ser apresentado a Ele de forma irrepreensível. Tá tudo ok? De 0 a 10 no seu físico, qual é a nota que você dá? Você consegue tomar conta de si mesmo? Você consegue olhar para si mesmo? Só estou vendo gente se escondendo assim, ó. E o seu emocional? Como está a sua alma? Sabe, tudo que nós temos visto nesses últimos tempos, de tantas pessoas feridas na alma, de tantas pessoas sobrecarregadas, cansadas, abatidas, em depressão, escondidas dentro dos quartos escuros, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que já caminharam com o Senhor ou caminham com o Senhor, mas estão com a alma aflitas, abatidas. Porque nós vivemos em uma sociedade onde está com pressa para tudo, quer tudo para ontem, muito rápido, em uma velocidade absurda, não tem mais paciência para esperar nada, quer as coisas de Deus para ontem, Deus tem que responder, igual a mensagem do WhatsApp, que você chega, você já quer que responda, aí manda um olhinho, uma interrogação, é tipo isso que nós fazemos com o Senhor. Nós queremos que Ele esteja à nossa disposição o tempo todo, e quando tem um tempo de silêncio, nós nos apavoramos. Aí nós ficamos emocionalmente frustrados, cansados. Como está o seu emocional? Como está o seu emocional? Será que a sua mente não está tão bagunçada? A sua alma não está tão bagunçada, tão aflita, que às vezes você nem liga mais. Fala assim, se eu parar a pensar em mim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou pensar no outro. Para, cuida de você, olha para você, se analisa. Nós nunca seremos uma igreja sarada, vitoriosa, levantada, exaltada, imbatível, se individualmente nós estivermos feridos, prostrados, em pecado. Nós não seremos, porque se um está prostrado e caído, todos nós devemos sentir, ou não somos um corpo? Se tu dá um chute e machuca o dedinho, não dói até a alma? Então não importa quem você é no corpo, se você está machucado, cansado, oprimido, se você tem alguma dificuldade em si, cuida de você. Cuida de você, toma conta de si, toma cuidado de si mesmo.
Para de se esquecer e se deixar para depois, se deixar de lado. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, nos esconder nele, sabe, entrar no quarto assim, ficar quietinho e se analisar. Senhor, eu estou assim, eu estou errando nisso, eu estou fazendo isso. Senhor, isso é certo, isso é errado, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu abraço, do seu colo. Senhor, a minha alma está abatida. O Senhor, Ele nos diz: vinde a mim, vocês que estás cansados, sobrecarregados, eu tenho um alívio para vocês. Eu tenho descanso para vocês. Mas se você não parar para se analisar e reconhecer como você está, não há como fazer nada. Nós, às vezes, buscamos e nem sabemos o que estamos buscando. Você veio aqui hoje com um propósito? Você pensou, eu vou lá na casa do Senhor hoje porque eu vou adorar o nome dEle, agradecer a Ele por aquilo, por isso, apresentar essa minha dificuldade diante dEle? Ou você veio no automático? Tipo, vou para a igreja hoje, é quarta-feira, vou para a igreja. Nós precisamos ser uma igreja relevante, mas nós precisamos individualmente ser curados. Nós não podemos permanecer da mesma forma que estamos, porque nos deixamos de lado, não consertamos aquilo que precisa, não somos curados de feridas que já eram para ser curada, porque nós continuamos olhando para trás, continuamos parados, paralisados. Sabe, eu acredito e tenho convicção do que o que o Senhor tem para nós, individualmente e como igreja, é algo extraordinário. Você acredita assim? Só meia dúzia acredita. Vocês acreditam nisso? Aquilo que Deus tem para nós é algo extraordinário. É grande, é perfeito aquilo que o Senhor tem para nós. Mas você reconhece que existem coisas em nós que precisam ser transformadas? Que precisam ser curadas? Que precisa de um cuidado, de um olhar especial? Nós conversamos com muitas pessoas e as pessoas estão feridas, estão mal e a maioria delas nem sabe o porquê. Eu estava conversando com uma moça esses dias e ela falou: eu chego em casa e eu só choro, eu não consigo ir para a igreja. Aí eu falei: por quê? Aí ela falou: não sei, não entendo, não consigo entender. Eu saio, faço isso, me sinto bem, eu estou em casa, me sinto mal, eu choro. Talvez você se sinta assim também, uma angústia que você nem sabe o porquê, mas também porque você não parou para se analisar e entender o que está acontecendo com você. Você é preciosa, você é precioso para o Senhor. Ele se importa com você, Ele se importa com os seus sentimentos, Ele se importa com a sua saúde, Ele se importa com o chamado que Ele colocou na sua vida, Ele se importa como você se sente espiritualmente, se forte, se fraco, Ele se importa. Você se importa? Deus, Ele sempre vai fazer a parte dEle. Ele está no mesmo lugar, com a mesma disposição, com as mãos estendidas sobre nós. Tudo que tem para você viver no Senhor já está liberado, já está feito, já está pronto. Quem aqui é mãe ou pai? Quando a mulher estava grávida, esperou nascer para preparar o enxoval,
para montar a cama, para ter a primeira roupinha que ia colocar? Alguém esperou nascer? Quando a criança nasceu, estava tudo pronto. Para Deus realizar, para você viver aquilo que Deus tem para você, depende de você. Já está tudo pronto. Já está liberado. Já está tudo pronto. Ele já preparou todas as coisas. Aquilo que Ele tem para a sua vida está pronto. Está liberado. Só precisa de você. Será que você vai chegar diante do Senhor e não vai ter vivido aquilo que Ele liberou para você por sua causa? Porque você não se olhou, porque você não se curou, porque você não buscou em Deus, porque você não cuidou da sua saúde, do seu corpo. Eu estava lendo um livro sobre jejum, em que fala que um pregador da palavra do Senhor, ele ficou doente, por causa que ele não cuidou do seu corpo. E antes de morrer, ele fala assim: Deus me deu uma missão e um cavalo, e eu matei o cavalo. A culpa da gente, às vezes, não viver aquilo que Deus preparou para nós, é nossa. Talvez você já saiba a palavra que o Senhor tem ao seu respeito. Talvez você já saiba o seu propósito, você já saiba aquilo que Ele te chamou. Sabe o que está acontecendo? Você não está andando em direção a isso. Por quê? Você está distraído, muito ocupado, muito preocupado com tantas outras coisas. Você não está olhando para você, não está tomando conta de si. Às vezes tomando conta de outras monte de pessoas, né? Mas não está tomando conta de você, para reconhecer o que precisa ser alinhado, o que precisa ser ajustado, individualmente falando, para que você viva o extraordinário de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida. A gente fala assim, aí a gente dá desculpa para não viver as coisas e usa Deus mesmo, né? Fala assim, tudo tem um tempo de Deus, é no tempo dele. Você fala que é no tempo dele e fica parado. Tipo, como se fosse cair do céu, ele fosse... Não, gente. O que você precisa? Só pensa. Mas, por exemplo, se fosse uma porta de emprego, e eu falasse assim, já está a porta aberta, já tá feito, já tem, já existe, é só você ir ao encontro dessa porta. Deus sabe o tempo dele, já existe. Já existe. Eu não sei quanto tempo vai demorar para realizar, depende de nós. Uma vez me perguntaram, Renata, por que umas pessoas se convertem e em pouco tempo já vive o seu chamado, o seu ministério, e eu estou tanto tempo na igreja e ainda estou... Falei, culpa de quem? De Deus. Quer dizer que Deus tem pressa na vida dele, ou em você Deus vai deixar quando você estiver velhinho? Não. Quem está caminhando em direção ao propósito, ao chamado, àquilo que o Senhor tem, quem reconheceu as suas fraquezas, as suas limitações, fala, Senhor, me muda aqui, me ajuda aqui, eu preciso consertar isso, aquilo, porque o Senhor tem pressa para nos ver vivendo aquilo que Ele tem para nós. Ele quer que a gente flua nisso, no nosso chamado, no nosso ministério, em tudo aquilo que Ele tem para nós. Só depende de nós. Fala para o irmão que está do seu lado, cuide de si. Ixi, vocês estão desanimados. Nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo.
E só assim nós vamos experimentar as grandes coisas que Ele tem para nós. Mas que hoje você pense, que você consiga olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser mudado, o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser curado, o que precisa ser mudado em Deus. E eu tenho certeza que nós, como igreja, individualmente sarados, como igreja, viveremos coisas extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Eu quero, para terminar, se você quiser já pode ficar de pé no seu lugar, ler com vocês Efésios do 12 ao 16. Efésios 4, do 12 ao 16. Olha só. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Nós precisamos edificar a si mesmo, para que junto nós vivamos a plenitude de Cristo, que é o nosso cabeça. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Que você orasse por si e pelo seu irmão. Que como igreja a gente se aperfeiçoe. Que a gente se esvazie de nós mesmos. Que a gente reconheça em nós tudo aquilo que precisa ser mudado. E que a gente junto busque no Senhor o amadurecimento. E que possamos ser edificados na sua casa. E possamos andar em plenitude, porque é isso que o Senhor tem para nós, plenitude nele. Se assim nós buscarmos. Então fale com o Senhor. Essa é uma noite que o Senhor quer reparar em nós aquilo que precisa ser reparado. Quer mudar em nós aquilo que precisa ser mudado, para que a gente, como igreja, se levante e seja assim imbatível. Para que as portas do inferno não prevaleçam diante de nós. É isso que o Senhor quer de nós, uma igreja forte, unida, buscando no Senhor o avivamento, o arrependimento e a mudança. Ore ao Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. Minha fé tá nessa hora, é a verdade, sinceridade, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor,
como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, para me curar, para me ensinar. Nos ensina, Pai, O caminho que devo. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti arrependidos, Senhor. Porque muitas vezes, Deus, nós nos deixamos de lado. Nós deixamos de olhar para dentro de nós e reconhecer tudo aquilo que precisa ser mudado, transformado, curado, Senhor. E sabemos que nós não conseguiremos viver aquilo que o Senhor tem para nós se nós não nos posicionarmos em Ti. Por isso nós te pedimos, Pai, nessa noite, nos faz, Senhor, olhar para dentro de nós, enxergar, Pai, tudo aquilo que está em um quarto escuro dentro de nós, onde nós trancamos com chave, Pai. Que o Senhor limpe, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor alimente a nossa alma. Que possamos estar com o Espírito vivo, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida seja restaurado nessa noite. E que como igreja nós possamos ser avivados por Ti. Que como igreja nós possamos ser restaurados por Ti. Que como igreja nós possamos estar de pé diante da Tua presença, em unidade, em santidade, Pai. Pois sabemos que só assim o Senhor se manifestará a nós, revelará a nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos faz fortes em Ti, Senhor. Nós sabemos que nada vai nos abalar se estivermos em Ti, Pai. Se estivermos alinhados à Tua vontade, o Teu querer. E é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Alinha-nos, Pai. Alinha-nos, Pai. Nos coloque de pé, Senhor, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós em plenitude no Senhor. Que possamos ser aperfeiçoados a cada dia, Senhor. E que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de saber se há no nosso meio alguém que reconhece que precisa voltar a cuidar de si e fazer novamente uma aliança com o Senhor. Se
conectar novamente com o Senhor, que por algum motivo foi para longe, se desviou, ou que nunca reconheceu o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, eu queria te convidar a levantar a sua mão assim no seu lugar. Se há alguém que quer declarar nessa noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que quer declarar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão assim no seu lugar, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, porque você conseguiu olhar para dentro de si nessa noite e ver que sem o Senhor não podemos fazer nada. Eu queria te convidar a vir até aqui. Nós só queremos orar por você e te dar um abraço. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver mais alguém, pode vir aqui na frente. Nós só queremos orar por você e te dar um abraço. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, porque você conseguiu nessa noite olhar para si, tomar conta de si e reconhecer que sem o Senhor vocês nada podem fazer, assim como todos nós. Estenda as mãos para cá, igreja. Glória a Deus. Senhor, nós apresentamos a vida dos seus filhos, Senhor, que nessa noite olharam para si, Senhor, e reconhecem que sem o Senhor eles nada podem fazer. Eu te peço, Senhor, que o Senhor arrume todos os cômodos desse coração, que o Senhor limpe esse coração, que o Senhor refaça uma aliança maravilhosa com eles, que eles possam viver algo extraordinário no Senhor, que eles possam viver em plenitude com o Senhor, em nome de Jesus. Escreve uma nova história nas suas vidas, Pai. Eu não sei, Pai, o que abate os seus filhos, eu não sei qual a dificuldade, eu não sei qual a fraqueza, eu não sei qual o ataque, mas o Senhor conhece cada um deles e os trouxe hoje aqui com esse propósito de refazer uma aliança, de dar uma nova vida, um novo destino, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por me encontrar nessa noite. Eu te entrego o meu caminho, a minha vida, o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu viva algo extraordinário com o Senhor. Eu recebo a tua palavra e recebo e te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Você pode aplaudir a Senhor, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui para mim. Sabe, hoje eu falei para meu marido assim, eu estou em conflito, não foi, Henrique? Eu pedi para ele orar por mim umas 2 vezes. Mas eu tinha convicção que o Senhor ia encontrar alguém essa noite com essa palavra. E Ele encontrou vocês. Todo o propósito do culto, desde eles começarem a ensaiar o louvor, as pessoas que chegaram e arrumaram a casa para o receber, tudo isso foi para que o Senhor alcançasse o coração de vocês. No céu agora tem uma festa só por causa de vocês, para vocês saberem quanto vocês são importantes para o Senhor, enquanto a vida de vocês tem valor para o Senhor. Ainda que olhando para dentro de vocês, vocês falem assim: Senhor, está uma bagunça isso. O Senhor ama vocês e Ele vai mudar tudinho na vida de vocês. Amém? Nós somos uma igreja imperfeita, mas que servimos um Deus perfeito. E nós queremos receber vocês, tá bom? Então nós vamos contar até 3 e quando eu falar 3, vocês virem para a gente te receber, tá bom? Vamos lá, queridos. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à sua nova família. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigada pela salvação, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite. Nós te louvamos, te rendemos graça. Que o Senhor nos guarde e nos dê um restante de semana maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.